Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu vou começar falando da Raquel, a diferença entre a Raquel e a Chatonha. A Raquel era casada, né, gente, com o bombadinho lá, e a amiga íntima da Raquel, que era a Chatonha, usou o marido, né? Então ela roubou o marido da Raquel, aquele charminho todo, aquele, né? Roubou. E aí, né, gente, ela começou a maltratar a Raquel, a rir da Raquel nos vídeos. Inclusive processou a Raquel, sabendo da vida difícil que a Raquel leva, né? Mas porque ela se achou o máximo. Acha, né? Arrumou um marido que já era casado e se achou, né? Nossa, ele me trocou. Ele trocou a Raquel por mim, nossa, eu sou o máximo, né? Mas esse máximo tem prazo de validade também, né? Tinha e ela não sabia disso. Bom, gente, aí eu estava vendo um vídeo da Raquel. Ela não tem tempo para sofrer de procrastinação. Não, não. Ela tem depressão, ela tem gripe, ela tem dor de cabeça, ela tem dor de coluna, mas, porém, contudo, todavia, ela não tem tempo para procrastinar. Não, não, não tem tempo. Isso é para algumas. Aí, ontem eu estava vendo o vídeo dela, antes de ontem, aliás, a Raquel, que trabalha fora, ela trabalha numa oficina de costura, e ela trabalha em casa porque ela cuida da Kiara, que a Kiara, querendo ou não, a Kiara já é mãe, mas ainda é uma criança, né, gente? A Kiara ainda é uma criança. Então ela cuida da Kiara, cuida do Miguel. E esse Miguel, a gente não tem nem o que falar. A gente olha a carinha dele, dá vontade de apertar, de morder, de beijar muito, 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 muito. Que criança linda, bem cuidada, uma criança feliz. Tá sempre sorrindo, oh, que bebezão maravilhoso. Porque tem cuidados, tem amor, né, gente? Então, lógico que também fica dodóizinho, também, né? Perde apetite também, mas é uma criança adorável, adorável. Uma criança limpíssima, deve ser cheirosíssima, né? Um bebezão e tanto. E aí a Raquel, a gente ainda cuida da casa, o que a Kiara, porque a gente sabe que quando tem criança pequena, você começa o trabalho e às vezes não dá para terminar, né? Você começa a lavar o banheiro, tem que parar no meio do caminho, porque o bebê tá chorando, o bebê quer mamar, o bebê quer papai, então, né? Não tem como. Mas a casa está sempre limpa, sempre em ordem. Às vezes tem algumas coisas fora do lugar, mas como em qualquer outra casa, algumas coisas. Exatamente porque não dá tempo. E a dona Raquel, que não tem tempo para nada, começou a falar lá na oficina dela, onde ela trabalha, que ela faz umas empadinhas deliciosas, se ninguém queria comprar, se elas queriam conhecer a empadinha, os funcionários queriam conhecer, e eles quiseram, e ela fez. E ela fez, gente, essa empadinha com a ajuda da Kiara, porque a Kiara já adiantou a massa para a mãe ligou para ela, ela adiantou a massa, a Raquel já tinha feito o recheio, que era frango, né, desfiado, depois com catupiry, e ela fez essas empadinhas, gente, levou,
fez o maior sucesso lá na oficina, gente. Todo mundo a amou. Tinha uma moça lá que ela fazia uma cara, gente, que deu vontade. Eu amo empadinha, né? Nossa, deu vontade de comer empadinha, porque a moça comia com uma vontade. Sabe, quando você gosta, realmente está muito bom, não tem como você disfarçar. Nossa, que empadinha, né? Então, gente, quando a pessoa quer fazer, quando ela precisa do dinheiro, ela faz. E ela, gente, arruma esse tempo. Mesmo não tendo esse tempo, ela arruma esse tempo. Então eu acho a Raquel, gente, a Raquel é tudo de bom. Ela é uma pessoa educada, ela não é nem um pouco arrogante, ela é assim, não tem medo do trabalho, é uma pessoa limpa, é limpa, né? E tem mais, a Raquel, gente, ela tudo que ela faz é para a filha e para o filho. Até eu queria saber, assim, isso eu não sei. Não faz tanto tempo assim que eu acompanho a Raquel. O que aconteceu com os outros filhos da Raquel? Cadê as crianças? Eu não vejo. Eu não sei se elas estudam em período integral ou se elas ficam com as avós, né, paternas, eu não sei. Mas eu sei que a Raquel tem um monte de filhos. Mas a Raquel sempre, gente, ali cuidando, tratando. Isso, gente, é maravilhoso de ver, né? E você vê como esse bebê é saudável, como ele tem o carinho da avó. A avó lá, a avó chegou da oficina, estava atrasada para arrumar essas empadinhas. E o que ela fez? Antes ela tirou um tempo para brincar com o Miguel e para conversar com o Miguel. O Miguel estava no carrinho, a mãe, a Kiara, estava lá no celular, né? Mas estava bem cuidadinho o bebê. E a Raquel lá, brincando e conversando com o bebê, e o bebê rindo, e o bebê querendo sair do carrinho, também conversando com a vovó. Isso, gente, é dar atenção, né? Para uma criança. Tomara que a chatonha assista, né, gente? Eu tenho assistido e tenho aprendido essa lição, como se tratar de uma criança, de um bebezão, né? Porque o bebezão dela, gente, vai me desculpar, é uma criança, mesmo quando todos estão juntos, as duas irmãs mais velhas e a mãe, é uma criança abandonada. É uma criança abandonada, que quando vai conversar ninguém dá resposta, ele quer brincar, ninguém entende, ninguém vai, ninguém participa. Então a Raquel é um exemplo de mãe e de avó, né? Deveria, em vez de ter roubado o marido da amiga, deveria ter, né, pedido emprestado um pouco de bom comportamento, um pouco de educação, um pouco de amor e carinho para doar para os filhos, principalmente para o bebezão. Eu sempre falo, gente, a Raquel é nova. Eu sei que ela não tem tempo para nada, gente, mas ela pode fazer umas aulas até mesmo pelo celular, né? Eu acho que a Raquel fala muito mal, tem uma dicção muito ruim. A Kiara também, embora a Kiara estude, deve ser aquelas alunas lá do fim, lá da última carteira, porque ela não fala, né? Ela enrola todas as palavras, né? Então, dicção é uma questão de tratar, né? Mas o falar tudo errado, pronunciar as palavras erradas, é uma questão de ler, leia. Leia os textos que aparecem no celular mesmo, gente.
Leia e repita a palavra, as palavras, para falar melhor, né? Dicção, eu já falei, é um problema de tratamento, né? Mas falar as palavras de forma certa, correta, é uma questão de aprendizado e de treino. Tá bom, Raquel? Gosto muito de você, mas eu acho que você, no pouquinho de horas livres que você tem, nem que seja no banheiro, sabe? Treinar um pouco, ver as palavras, como se escreve, como se pronuncia e repetir essas palavras várias vezes até essa palavra sair certinha da sua boca. Vai fazer bem, tá bom? Bom, gente, agora eu quero falar também da imbeciena. O que é aquilo, gente? Os primeiros vídeos que ela fez do terreno, ela gravou o terreno do vizinho, que é tudo plano, que é enorme, que é imenso. Até eu falei, não tem metragem para um sítio, mas para uma chácara sim. Não, gente, é um terreno pequeno, né? E aí ontem ela mostrando o vídeo, às 5 horas da manhã ela estava lá em frente ao terreno, porque ela marcou encontro com o rapaz da terraplanagem. E ele foi, aí ela mostrou o terreno de acordo. O terreno ele acaba em barranco, é um morrinho. O terreno dela é um morro, não é grande, gente. E ela dizendo, ó, esse é o meu sítio. Não, não tem metragem para sítio e para chácara também não, né? Então eu acho assim, ela chamar de sítio, ela pode chamar até de fazenda, o terreno é dela, não é? Ah, eu vou para minha fazendinha. O terreno é dela, gente, ela chama como ela quiser. Isso não está afetando ninguém. Mas é que ela mostrava os terrenos dos vizinhos, tudo grudado, parecia que era uma área imensa, e não é. É um terreno pequeno. Não é minúsculo, mas é um terreno pequeno, que dá para fazer uma casa normal e sobra um bom pedaço de quintal. Mas eu fiquei bem chateada ontem quando eu assisti, porque ela falou: ah, eu vou ter que trocar pela terceira vez as minhas plantas de lugar. Ai, tomara que não morra, tomara. Eu fiquei com dó, gente. Por que ela não planejou antes? Olha, as plantas vão ficar aqui, essas vão ficar aqui, ou essas não vão ficar aqui. Porque planta, gente, também tem vida. E planta também sofre. A gente vê quando alguém esquece de regar as plantas, de aguar as plantas, elas ficam todas acabadinhas, murchinhas, né? Elas estão sofrendo. E aí quando você rega, passou uns minutos, ela se recupera, ela fica bem, não é? Planta, gente, também tem vida. Eu morro de dó. Aí ela tirou o pé de acerola, o rapaz da terraplanagem tirou com a máquina, então não afetou em nada, já uma arvorezinha já meio grandinha, bonitinha. Então ela mudou de lado pela terceira vez, gente. E mudou as outras plantas, eu não vi. Eu sei que ela disse que tem uma bananeira ali, deve ser pequena ainda, porque não deu para ver. E tirou também uma outra planta que ela falou um nome mesmo que agora eu não me recordo, eu nem anotei aqui, por isso que eu não me recordo que planta que é essa. Mas ela está, gente, assim, a plenos pulmões, fazendo aquilo, ainda nem começou a construir a casa, mas se começa, é lógico, né? Pela terraplanagem, depois pela fundação. Eu acho que vai fazer bem para ela, gente. Eu acho que ela vai falar menos besteira, porque ela vai estar tão envolvida nessa construção e ela vai acabar por muito tempo só falando dessa obra, com certeza, não é mesmo?